Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Toda semana estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, né, cunha? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão, e aí, beleza? E hoje o papo é sobre o mais novo lançamento da aclamada e cultuada produtora de cinema indie, A24. E a gente vai falar do que hoje, hein, seu Rafinha? Fala Sansa, fala queridos, tudo bem? Hoje, Sansa, vamos falar sobre Morte, 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 ou Boris, 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 um filme que tem dividido opiniões, inclusive aqui no SQLVS. E é assim que a gente gosta, hein? Para nos acompanhar nessa, temos a presença internacional da nossa Larissa Chileguel. Ô Lari, aí em Portugal também rola fã-clube da A24, como a gente tem aqui no Brasil? Oi, pessoal! Olha, pelo que eu tô percebendo aqui, fã-clube em Portugal é só do Lucas Neto, viu? A criançada pira! Loucura isso! E olha só, por falar em fã-clube da A24, temos aqui a presença do seu presidente de honra aqui no Brasil, ele que é o oráculo da sétima arte, dos bons costumes, do neon e da barba feita sob medida, né? O nosso Pondé... Desculpa, o nosso Rodrigo Pondé da Cunha. E aí, rapaz, tu tá empolgado pra gente falar aqui de bares, ou Morte, Morte, Morte? Ah, cara, e aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que esse filme deveria se chamar Boring, Boring, Boring. Isso responde? Olha, muito bom, cara. Ó, antes da gente dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Morte, 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 recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, manda pra nós o trailer, faz favor. Who wants to play Bodies, Bodies, Bodies? So how do you play? If you draw the piece of paper that has the X on it, You are the murderer. let's go. And if you're the murderer, you have to kill someone by touching them on the back. The most important part, if you come across a body, you have to yell, Body, body, body! Wow. Is that the lights? Muito bem, molecada, o negócio é o seguinte, hein? Morte, Morte, Morte é a mais nova produção da A24 que em 2022 não tá pra brincadeira e vem soltando filme atrás de filme. Só pra ficar nos mais conhecidos, esse ano aqui os caras lançaram Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que tem episódio aqui no SQLBS, Man, que também tem episódio por aqui, X ou X, um slasher que fez tanto sucesso que vai ganhar uma prequela chamada Pearl, After Young, God's Creatures e a animação Marcel the Shell with Shoes On. Esses últimos não tiveram distribuição no Brasil, por sinal, é um problema, né, gente, com parte dos filmes da produtora que não tem representantes aqui na América Latina e depende de parcerias como a feita com a Sony para lançar Morte, Morte, Morte aqui nos cinemas. Puta, realmente, cara, é um aumento, né, de escala de produção de filmes A24 aí que lembro bem ainda da época, já dá pra falar assim, onde a gente assistia todos os filmes da A24, não deixava passar um. Agora tá ficando difícil, né? Você começa a olhar a relação dos filmes que saíram esse ano, por exemplo, tem vários, muitos, né, que não estrearam por aqui, né? Então, tá ficando desafiador. Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí ao longo do programa. Muito bom. Gente, o filme foi lançado lá fora no dia 5 de agosto, mas chegou aqui pra gente só nesse comecinho aqui do mês de outubro. A história é bem simples e segue o consagrado formato whodunit, acompanhando um grupo de garotos ricos de 20 e poucos anos que planejam uma festa numa remota mansão familiar e já alcoolizados dão início a um jogo Metsu Gatumiya Metsu Detetive que acaba se tornando mortal. Gente, o elenco é enxuto e traz algumas carinhas conhecidas do público, né? Temos aqui a Maria Bakalova, lá do segundo Borá, Rachel Senotti, do ótimo Shiva Baby, Amanda Stembler, a pequena Rue, lá de Jogos Vorazes, e participações quase especiais do Pete Davidson, lá do ótimo King of Staten Island, e Lee Pace, de Guardiões da Galáxia, e também da trilogia O Hobbit. A direção fica nas mãos da holandesa Halina Reijn,
que é uma atriz de sucesso, mas quase uma estreante atrás das câmeras. Antes desse aqui, dirigiu apenas um filme, o drama Instinto. Ó, eu vou dizer aqui que eu gosto muito das atuações, tá? Mas eu preciso fazer o meia-culpa que eu não conheci esses rostinhos. O que pra mim foi ótimo, porque quando a gente conhece alguém e pensa assim, esse aí é um ator consagrado e tal, você já sabe quem é o primeiro a morrer e aquele que vai ficar por último. Então, assim, nenhum personagem ali do filme é muito carismático. Tanto faz qual ia morrer primeiro, e o fato de eu não conhecer a cara ali deles, me ajudou com a experiência do filme. Muito legal, né, o Sansa Lari Cunha, ver a menina lá de Shiva Baby, a Rachel Senow, crescendo, né? Ela estreou lá em Shiva Baby, aqui ela já ganha um pouco mais de destaque, e ela foi super bem. Ela está super... uma doida, varrida, que não para de gritar o filme todo. Tá muito legal, muito bacana ver essas novas caras ganhando mais destaque, né? Especialmente numa produtora como a A24. Muito bem, queridões, bora dar a nossa tradicional passadinha pra ver o que público e crítica tem achado dessa produção? Conta aí pra gente, dona Lari. Olha, Sansa, antes da recepção, vale a gente trazer que o budget desse filme foi de pouco menos de 3 milhões de dólares, e ele já soma 15 milhões nas bilheterias. Agora, passando aqui pelos agregadores, lá no IMDb, o filme conta com quase 20 mil avaliações e tem a nota média de 6.4. No Metacritic, o Metascore aponta 69 de 100. No Letterboxd, o filme está com 3.6 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta com a aprovação de 86% da crítica e 69% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Ô Rafinha, o Brasil e os fãs também da A24 querem saber, curtiu ou não curtiu? Ô Lari, eu tô igual as notas dos agregadores pra Boris. Lá e cá e lá. Eu acho que depende muito de como você assistiu, com quem você assistiu e que horas você assistiu Boris, pra ter gostado ou não. Eu acho que é um trailerzinho bem feito de quem matou. Eu acho legal, tem uns sustinhos bacanas mesmo. Mas eu acho que a intenção era maior do que essa. Eu acho que ele tinha a intenção de trazer um pouco um estudo de comportamento atual das pessoas. O final mostra bastante isso, né? O quanto a gente é sugestionável hoje em dia. Então, para mim, por ficar um pouco no meio do caminho, nem lá nem cá, eu tô exatamente igual os agregadores. Tem gente que vai dar nota 9, tem gente que vai dar nota 1. Eu vi várias notas bem negativas e algumas muito boas. E aqui talvez entre uma outra questão, talvez a gente vá conversar mais pra frente, que é quem é o povo, quem é o público-alvo desse Boris, né? Então, eu tô na casa dos 40 anos, talvez eu não seja exatamente quem eles querem atingir aqui dentro da produção. Para você que quer uns sustinhos, ele atende, vai te dar isso com certeza. Mas em algum momento eu acho que você, assim como eu, vai ficar um pouco cansado dos gritos, que são vários. Eu esperava, principalmente porque é da A24, menos decisões estúpidas dos personagens, e isso acontece várias vezes aqui, então pareceu um filme clichê de terror, mas de novo, não é exatamente isso. Então, Lari, eu tô no meio do caminho, tô bem no meio do caminho mesmo. Ô Cunha, passando a bola aqui pra você, cara, o Rafa fez um comentário interessante. Por ser A24, a gente espera menos decisões estúpidas, né? Será que a recepção poderia ser diferente se ele fosse, por exemplo, do selo Blumhouse? Talvez, cara, talvez, né? Eu quando fui assistir esse filme, né, por ter a logo intimidadora da A24, né, não tem como você esperar muito. Né, em todos os aspectos, né, a gente aprendeu a amar os filmes da A24, não foi à toa. É exatamente o que você falou, né, texto, né, uma coisa que é sempre tratada com muito carinho, fotografia, enfim. Eu não consegui me conectar, sabe, considerando a maior parte do filme, né, para começo de história, né, é mais um filme que foi vendido aí de uma forma através do trailer aí, como o Rafa falou também, e sugerindo algo, né, na linha aí de um slasher, e ele entrega algo completamente diferente, né? Não é esse o problema, né? Eu acho que é interessante você subverter as regras, né? Eu gosto muito disso. O problema é que, inclusive, né, a subversão lá do plot twist é muito interessante, mas a melhor parte do filme, né, para mim, acabou sendo o terço inicial e o final, né? E todo aquele miolo
pra mim, ficou muito complicado de assistir porque boring, sabe? Uma discussão muito chata, né? Então, você tem ali, eu entendo, né, que a proposta aqui foi trazer uma sátira contemporânea, né, um recorte, né, daquele grupo ali presente, que faz parte, né, dessa geração Z, disparando aquela chuva de buzzwords, né, para todo lado, mas eu acho que aqueles atores não conseguiram, sabe, me pôr para dentro do filme, né? Eu senti uma tremenda falta de química ali entre eles, né, especialmente de carisma, sabe? O que não pode acontecer no tipo de filme como esse, né? No geral, eu sinto que eles são bons atores, né, de fato, e gosto muito também quando a Lari fala, né, de serem desconhecidos, entre aspas, né, isso funciona muito bem, mas eu acho que esses atores juntos, eles não funcionaram dentro daquele surto coletivo, né? Então, o setting eu acho que ajudou, sabe? Aquela mansão, tudo aquilo ali é muito interessante, né? O setting é competente, a trilha sonora é muito boa, né? Ajuda na construção do mistério, mas esse mistério ele acaba se esvaindo, né? Minuto a minuto, né? E o que sobra dele na tela são aqueles atores, né? Naquela discussão eterna, sem clímax, né? Sem momentum, como gosta aqui de dizer o nosso querido Rafa, né? Então, para mim, esse é um dos A24 aí mais fracos, né? Ele passa longe de ser digno, né? De ter o selo A24. Ô, Lari, e você, que é o que a gente tem mais próximo de uma representante da geração Z nesse programa, o que você achou do filme? Você tá mais com Rafa, mais com Cunha? Como é que bateu aí? Olha, a primeira coisa que eu pensei quando o filme terminou foi: eu teria amado esse filme quando eu era adolescente. Porque eu tinha o hábito de me reunir com os amigos no final de semana justamente pra ver filmes de terror. E a gente surtava, assim, a gente via uns filmes, assim, terríveis, sabe? De O Massacre da Serra Elétrica pra baixo, assim, tipo 2, 3, aquelas coisas terríveis mesmo. Então, eu achei bem interessante na forma como é conduzida, porque embora tenham lá os seus clichês de a bateria do carro vai acabar, de intrigas entre esses adolescentes ali que são estúpidas, que é uma rivalidade à toa, que faz parte do perfil dos adolescentes de um modo geral, a infidelidade entre os casais e essas intrigas ali que são apontados os dedos uns com os outros, sabe? Um dia você é amigo, depois você não é. Mas, ao mesmo tempo, esse desfecho ali que o Cunha mencionou, eu achei que foi muito interessante. Então, pra mim, é um filme que conversa com o público ao qual ele quer conversar, que são os jovens. Essa minha associação, acho que não foi à toa, sabe? Então, eu tive uma experiência divertida com o filme. Eu realmente não tava levando ele tão a sério, então isso foi bacana. Talvez se eu tivesse entrado no filme já com essa expectativa prévia aí que o Cunha apontou, teria sido diferente. Mas quando eu comecei a ver, assim, esses jovens numa casa, o neon, eles fazendo dancinha do TikTok, eu direto pensei, eu não posso levar esse filme tão a sério. Ou eu entro no mesmo jogo deles, ou não vai dar em nada, sabe? Então eu acabei me divertindo. Mais do que me assustando. Acho que esse é um ponto interessante. É interessante, né? Porque essa diferença nas notas, né? Como tem gente que gostou muito, como tem gente que não gostou. E acho que isso passa muito pelo jogo Bodies. Porque isso é um jogo. E a gente já viu vários filmes de terror, whodunit, etc. Que tem um jogo no meio, né? E o jogo, ele se mostra pouco interessante, né? O nome do filme é o nome do jogo. O jogo que eu falei que é uma mistura de Gato Mia com detetive, ele é praticamente não explicado, né? Ele parte do pressuposto que as pessoas já precisam estar meio bêbadas pra fazer aquilo ser de fato divertido, né? E eu acho que o filme acaba perdendo um pouco, depois eu vou elogiar porque eu gostei do filme no geral, ao tirar os dois personagens homens de cena, spoiler, relativamente cedo do filme, porque são dois excelentes atores, e eu acho que eles dão um equilíbrio. O Cunha mencionou o primeiro terço, quando os dois estão super presentes ali, eles dão uma graça, um equilíbrio, até a briga de um com o outro, né, um tem ciúme do outro, fica uma coisa curiosa acontecendo por ali, aquele lance de abrir a garrafa de champanhe com a espada, né, do samurai, aquilo é engraçado, acho que tem uma graça. É bom, né, porque rola uma ciumeira e tal, um é mais experiente, bonitão, o outro ele é apenas rico, digamos assim, né, mas eu acho que o filme sente muito a falta deles da metade pra frente, né, eles poderiam ter ficado um pouco mais presentes ali pra trazer até mais graça e mais humor pro filme. Bom, puxando
aqui dentro do que o Sansa acabou de falar, Morte, Morte, Morte tem essa proposta um pouco diferente dos filmes tradicionais do whodunit, e faz uma mistura interessante do gênero slasher com comédia, junto com crítica social. Vocês acham que o filme foi bem sucedido nesse ponto, Lari? Eu acredito que tem umas frases muito formulaicas, muito assim, tipo, montadinhas, que esses personagens não diriam de fato ali na hora, sabe? Isso acaba incomodando um pouco. Mas, de um modo geral, eu acho que existe sim uma sagacidade ali na forma de como colocar essas intrigas e também essas zoeiras aí entre os personagens, e que acaba tornando legal de assistir. Tá? Então, eu quero pontuar algumas coisas, como, por exemplo, a busca incansável de ser o cara com a maior visibilidade do rolê, e isso primeiro entre os dois meninos, e que depois, quando eles são descartados ali da rodada, acaba entrando as meninas nessa briga, né? Quem aparece mais, quem é mais isso, quem é mais aquilo, no meio de um monte de gritaria, e quem seduz mais, quem é mais importante, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. Depois, esses casais, eu vou botar esses casais entre aspas aqui, que mal e mal se conhecem e se amam pra sempre. Quem nunca viu um jovem que, enfim, achou que, meu Deus, ia morrer com o primeiro namoro que terminou, que era pra vida, e meu Deus, socorro, eu vou te defender até a morte, sabe? Isso o filme traz muito bem. Essa falsidade entre amigos, e também aquele não dito que, a partir do momento que eles estão um pouquinho sob o nível de álcool e de drogas, começa a ser escancarado, mas de um nível que não tem mais volta, né? Porque o negócio desanda completamente ali nessas intrigas, que quando o mistério é revelado depois, você pensa, não pode, eu fui enganado desse jeito. A gente se sente até tão trouxa quanto um adolescente. Eu acho que por isso que é legal essa reviravolta, porque a gente se sente meio inserido ali no meio, assim, cara, eu não acredito que é essa a resolução. Você se sente tão bobo feito essa galera brigando por coisas à toa. Quando chega a personagem ali da Bakalova, que se chama Bi, pelas costas, o dono da casa fala assim, nossa, essa mina aí tem cara daqueles psicopatas que entram atirando. Então eles estão se julgando entre eles o tempo todo, que era pra ser uma reunião de amigos numa casa, pra passar ali essa noite e curtir, e eles estão assim, apunhalando uns aos outros pelas costas o tempo todo, que é o que vai desengatar ali nessas mortes e esse mistério e essa sensação de... Gente, na verdade, eu acho que no fundo ninguém gosta um do outro ali. Eles estão simplesmente porque foram colocados, seja socialmente, né? Tipo, eu tenho muito dinheiro, então eu tenho que ser amigo desse cara ali mesmo. Porque existe, até nas próprias discussões, nos diálogos deles, essa coisa de... você é mais rico ainda do que o cara que é o dono da casa, não, você é de classe média alta, e eles estão disputando esse lugar, essa classe social, sabe? Então, é muito intrigante, e a gente sabe que os jovens, infelizmente, fazem muito isso. Então, o filme reflete, mesmo que de uma forma escancarada, que às vezes nos causa um desconforto, mas talvez seja porque isso realmente acontece. Porque os jovens têm essa coisa de ser tudo tão intenso, tão exacerbado ali, que o filme mostra justamente isso, né? Então é uma forma diferente, talvez, de observar e talvez de justificar o porquê desagrada, às vezes, o público. E talvez, né, Lara, o melhor exemplo disso seja o relacionamento da Alice, né, personagem da Rachel Sennott, com o namorado, né? Perguntam, quanto tempo você tá com ele? Puta, a vida inteira, um puta tempo. Quanto? 2 semanas, né? Ou não sei se são 2 meses. 2 semanas, aí, meu Deus, tal. E aí começam a revirar as coisas dele, porque ele passa a ser o principal suspeito, né? Ali do jogo, ou da morte real que acontece. E aí elas vão se virar contra ele, né? E você vê... Aliás, um dos grandes momentos do filme é esse, né? Você vê ele deitadão lá, fazendo a terapia dele, uma coisa meio, né, cromoterapia, porque ele sofre de depressão, e elas acham que ele é do exército, porque ele tem uma faca no meio das coisas dele. Cara, ali, pra mim, o filme consegue ficar divertido. Exato. E cativar, porque ele acaba usando um excelente ator, que é o Lee Pace, pra fazer isso, né? É culpa dele? Será que foi ele? Elas vão ficar contra ele? Melhor matar logo e acabar com o problema? Mas e se não for? Né? E a outra começa a defender ele, porque ele é fofo. E coitado, no fim das contas, ele era só um veterinário, né?
Só pra complementar, eu achei essa parte assim, ó, sensacional, porque entre jovens tem muito essa coisa de não saber ler os indícios, tipo, você acha que é aquilo e você dá sua vida defendendo determinada coisa e depois não é nada disso. Olha como é engraçado, né, a gente ouvindo, né, falando sobre esses detalhes, tu vê de fato como o filme é interessante. Né, o que ele está gerando aqui de debate, né? A gente relembra alguns momentos ali, e até essa parte aí que o Sansa estava comentando, é até ali mesmo, né? Esse primeiro terço ali que eu estou gostando bastante, né? Então depois dali, para mim realmente ele perdeu um pouco a batida. Então, de uma forma geral, eu gosto da proposta desse filme, né? No papel, assim, né? No papel, você vê, tudo isso que a gente está falando aqui, se tivesse mais um elemento aqui só ouvindo isso, eu acho que a pessoa com certeza ia querer dar o play nesse filme agora, sabe? Porque ele é provocador, né? Então a ideia é muito boa, né? Mas eu sinto que ao escolher trazer essa crítica social ali para o centro da discussão, né? Houve essa opção aí de abandonar o mistério, né, que começou ali a ser bastante bem construído no terço inicial, e essa mistura aí de sátira, de terror, né, e comédia prejudicou o nível de tensão de uma forma geral, isso pra mim, né, e o filme pretendia isso, né, assim como o Rafa trouxe ali no início, dá pra ver que o filme ele queria, o trailer mostra isso, né, o filme ele queria chegar nesse ápice, então, assim, por mais que o mistério ainda tivesse ali, eu sinto que ele perdeu espaço, né, para essas questões aí levantadas pelos personagens, que muitas vezes, né, eram até interessantes, mas que muitas ali deixaram o filme muito boring, sabe, muita discussão que não levava a nada, né, aí tem esse ponto aqui que o Sansão trouxe também, né, dessa questão mais rasa dessa geração em relação à conversa mesmo, né, o que interessa é o que está acontecendo ali naquele momento, na tela do celular, naquele momento do scroll, né, então o filme ele retrata muito bem isso, então, mas o que pegou para mim foi a falta de clímax, né? Então, me fazendo aí perder o interesse pela produção de uma forma geral aí, por conta e tudo que estava sendo proposto ali era tão legal, né? Só que quando você perde esse módio, o filme cai. Mas eu acho que o final ganhou pontos comigo, né? Então eu acho que ele recupera um pouco desse selo aí da A24. O Sansa comentou aqui conosco no grupo, né, um pouquinho antes aqui da gravação do programa, que é algo que a gente está batendo aqui também, né? Tá circulando essa nossa conversa, que é a questão desse filme ter sido feito para a geração Z, né? E ele não fala a nossa língua. Eu acho que isso é uma parte da resposta, mas só uma parte, sabe? Não responde tudo de uma forma geral. Por mais que esse seja um filme, né, de fato, que ele mira a geração Z, eu não acho que é por isso que eu não tenha me conectado, sabe? Eu acho que um filme, independente de qual geração ele esteja mirando, se ele for bom, né, ele pode funcionar com outras audiências, né? Prova disso, né, são vários filmes da Marvel aí que nitidamente são feitos para a geração Z, e a gente vê muita gente aí de 50, né, nas salas de cinema. Não só isso, né? Séries, né? Então eu acho que esse é um caso específico aqui. Muito da A24, na realidade, é feito para a geração Z também, né? E tem me agradado muito, e pessoas mais velhas também. Mas eu acho que passa um pouco por aí também, sabe? Só não acho que responde tudo. É um debate bem interessante esse, inclusive. Não, e é legal, né, Cunha? Porque se a gente parar para pensar no recorte que ela traz pro filme, aqui nós temos um recorte, eu acho que é muito específico mesmo, talvez até um pouco estereotipado. Sabe, assim, de tipo, o pessoal com grana, meio burrão, né? Tipo, se deixa levar pelas coisas. Mas ao mesmo tempo, esse se deixar levar pelas coisas traz muito do momento que a gente vive. Onde você lê uma coisinha que nem você falou no celular ou no Twitter e já toma aquilo como verdade, né? Tanto é que isso é o que vai causar os assassinatos no filme. Não existe uma análise, uma calma. Né? É por isso que eu acho que é um recorte bem específico da geração Z mesmo que ela traz aqui pro filme. E talvez eu mude um pouco de ideia com relação ao que eu estava antes de começar a conversar. Porque o TikTok, por exemplo, a gente conversou sobre isso agora aqui, né, o Cunha, esse argumento é do Cunha. O TikTok é feito para a geração Z. Para quem tem pouco tempo, pouca paciência para acompanhar as coisas. Mas eu e ele, a gente gasta o nosso tempinho semanal ali vendo vídeo de cachorro, né? Atinge a gente também. De gravar aqui eu tava rindo demais lá no TikTok. É isso, entendeu? E eu acho que aqui ela traz essa construção social bem específica,
bem específica mesmo. E a única coisa que me incomoda no filme é essa, porque eu tomei uns sustos, eu ri com umas decisões meio merdas, né? E, de novo, porque a A24 você não acha que vai ser aquela decisão, aquele corte do vidrinho aberto com a luz vai acabar a bateria, eu pensei, calma, é um Sexta-feira 13 ou é um Boris? Não é possível que os caras vão dar essa dica com 7 minutos de filme. Deram. Então acho que, como a gente tá meio que all over the place, você fica um pouco decepcionado. É só por isso. Mas, de novo, o filme não é ruim, né? Mas tem esses recortes bem específicos que deixam a gente um pouco meio confuso na obra final. Primeiro, vamos lembrar aqui, a diretora ela é holandesa e os diretores holandeses, irlandeses, nórdicos, dinamarqueses, noruegueses, eles têm uma pegada diferente, basta ver algumas produções na Netflix, sai bastante do lugar comum e abraça legal o nonsense. Então, eu acho que é uma experimentação interessante da A24. E esse é um filme, na minha opinião, muito construído em cima do plot twist que acontece nos minutos finais. Por quê? Porque, gente, a gente tem tanta teoria da conspiração, foi esse, é culpa daquele, nasceu dali, começou aqui, né, envolvendo os mais diversos assuntos. Olá, Brasil de 2022. Eu sou imbrochável! Que às vezes a gente não enxerga que o motivo pode ser super simples e idiota, como uma simples tentativa de abrir a garrafa, né, com a espada e ser mal sucedido em relação a isso. Porque você tá muito louco, você misturou um monte de droga com bebida e tudo mais, e aí você vai fazer aquilo e pode acabar se machucando, que foi o que aconteceu aqui no filme, né? Então eu acho que essa crítica é muito interessante, sabe? A gente tira conclusões muito rápido, só com título de notícia, né? Começa a defender, esse é o meu melhor amigo, namoro o cara 2 semanas, é pra sempre esse namoro, né? Quem é amiga aqui antes? Você tem sotaque russo, logo vamos desconfiar dela. Quem é você? Você mentiu na sua universidade, você tem sotaque russo e você tem cara de psicopata, como foi dito ali no começo, vai sair atirando em todo mundo. Quem é que num evento como esse traz um pedaço de brownie de maçã, sei lá o que ela trouxe ali, né, gente? O negócio nada a ver. Pão de abobrinha. É um pão de abobrinha, pô. Então eu acho que ele traz essa reflexão bem colocada. E o nonsense, que é esse estilo europeu, misturando as coisas, acabou tendo alguns problemas no caminho. E eu só acho que, de novo, né, a diretora fez uma escolha errada de tirar tão cedo os pontos mais curiosos, diferentes e engraçados do filme, que eram os 2 rapazes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que talvez eu tivesse até colocando outros pontos aqui, não fosse isso. Agora é engraçado a gente pensar, o assassino desse filme acaba sendo o TikTok, né? Que o cara tá lá no final querendo fazer a dancinha com a parada, e o TikTok é o assassino do filme, cara. Muito bom, gente. Olha, a gente falou bastante de A24 aqui no começo do programa, e esse aqui é, de fato, um ano para se comemorar para a produtora. Além dos 8 filmes já lançados esse ano, a produtora ainda guarda na manga mais 10 produções para 2022, com destaque para Pearl, que é um prequel do Slasher X, lançado no primeiro semestre aqui no Brasil, Causeway, que é um drama com a Jennifer Lawrence e o Brian Tyree Henry, que chega ao Brasil pela Apple TV Plus em novembro, e The Whale, comentadíssimo filme do diretor Darren Aronofsky, que tem o Brendan Fraser com mais de 200 quilos. E eu pergunto aqui para vocês, queridos, o fato da produtora ter recebido investimentos nos últimos anos e ganhado bastante escala, praticamente quintuplicando a sua produção em relação a anos anteriores, tem afetado a qualidade das suas produções, querido Cunha? Olha aí, Sansa, eu acho que é preocupante e empolgante ao mesmo tempo, né? Esse crescimento em escala aí de produção da A24, ele era inevitável, né? A gente sabia que ia dar nisso. Eu ainda não sei, né, como essa empresa ainda não foi comprada, né? Coisa deve acontecer logo aí. Mas esse crescimento de escala aí de produção vai fazer com que, né, hajam aí produções menos inspiradas, né? Que não são dignas aí do selo da produtora, né? A meu ver, eu acho que esse filme ele ainda não é digno do selo da produtora da A24, né? Mas eu acho que a gente vai ter casos ainda piores, inclusive. No nosso grupo lá essa semana o Marcudo também comentou algo que eu achei bem interessante, cara, que eu já vinha sentindo e certamente vocês também já vêm percebendo isso, sobre os filmes da A24, né? Parece que tem uma espécie de fórmula ali, né? A mesma fotografia, o mesmo plot, né? Trilha sonora, né? Geralmente tem aquele mesmo tom, muito sintetizador.
Então não é difícil você reconhecer um filme da produtora, mesmo escondendo o logo lá no início do filme, né? Vários filmes você começa a assistir e você diz, nossa, isso aqui é um A24, não é possível, né? E já teve casos, assim, de eu assistir filmes assim, poxa, esse filme aqui é um perfeito A24. Então já existe, né, essa marca A24, a forma como eles fazem os filmes. Então esse aumento aí de produções, ele pode antecipar até uma necessidade aí, né, por arriscar aí novos mercados e que pode ou não ser uma coisa boa, né? Agora voltando um pouquinho para esse filme, eu acho que eu não identificaria ele como sendo um A24 sem a logo ali na tela inicial, por exemplo. Ô Rafinha, pegando carona no que o Cunha falou, né, o nosso Pondé, e o que o Marcudo comentou em outro momento no nossos grupos lá, tem gente que aponta a A24 como uma certa Balenciaga aí das produtoras, né? Você concorda com essa visão, cara? Eu concordo, César, eu concordo sim. Eu acho que o começo da A24, a gente brinca que a gente tem um fã-clube no Brasil, e tem mesmo, né? Você tem perfis dedicados a A24, porque não tem a distribuição oficial aqui no país. Acho que ela gera esse tipo de expectativa, e por realmente concordar contigo, eu acho que é inevitável que a gente se decepcione em algum momento, porque as expectativas são altíssimas, né? As primeiras obras que a gente se lembra da A24, todas elas trazem especialmente uma fotografia e uma direção muito delicada, né, cara? Muito sensível. E nos últimos 2 anos a gente tem visto menos esse cuidado. E aí eu acho que entra na questão que o Cunha falou, tipo, é muito filme. Você me citou mais uns 10 que virão ainda. É bastante coisa. Uma produtora que talvez, a gente às vezes fala sobre isso em outras coisas da vida, precisa se pagar, né? Precisa fazer dinheiro também, precisa gerar renda. Talvez o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo seja o grande blockbuster aí do ano da A24 e que vai pagar todas as contas deles daqui até o ano que vem, por exemplo, sabe? E aí abre espaço para não, calma, gente. Vamos fazer filme como Pearl, por exemplo, que tem sido super elogiado, né? Ou como A Baleia, que vai chegar aí, que foi aplaudido durante 10, 15 minutos lá em Sundance. Mas acho que é isso, acho que é uma oscilação natural. Olha, eu tô muito com vocês, porque eu concordo que é muito natural que isso aconteça, porque quanto mais filmes são feitos, maior é a probabilidade de encontrar um ou outro aí que não alcance o mesmo nível esperado da produtora. Mas eu tenho uma outra analogia que eu acho legal e importante fazer, porque quando perguntam pra gente, e aí, qual é o seu filme favorito? A tendência não é a gente se preocupar em, tipo, qual é o melhor filme já produzido, a qualidade técnica, com a linguagem cinematográfica. Não, é o filme que apresenta aquela história que te emocionou, que te fez rir, que te fez chorar, aquele que você gosta de assistir 10, 20 vezes e não vai cansar. Que às vezes aquele filme que é super consagrado, ganhou prêmio, etc., você olha e pensa, nem gostei tanto de assistir. Então, a gente não pode esquecer que é uma indústria, faz parte, não adianta colocar muita pressão. Eu sempre penso, deixa a galera fazer filme. Se eles estão arrecadando dinheiro e estão fazendo com que a maior parte do público, pelo menos, curta aqueles filmes que eles já estão fazendo, isso abre portas para que outros diretores, tipo aqui a gente vê a Alina, ter a oportunidade de fazer o filme dela, com a cara dela, sabe? Então eu acho isso muito importante, não dá para querer cobrar sempre e elevar a expectativa lá no alto, que isso não funciona em nenhum mercado. Então, deixa eles fazerem os filmes e é sucesso. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Eu só queria acrescentar uma coisa, gente, no debate todo de A24, de bares, que é o seguinte, quando a gente vai ao cinema assistir um filme, pelo custo envolvido, pela pipoca, pela telona, a expectativa, pelo menos na minha opinião aqui, é muito maior do que quando a gente dá um simples play na Netflix, na HBO, na Prime Video, enfim, qualquer streaming que a gente tem aí disponível, né? Quando a gente vai ver um filme da Netflix, o nosso nível de exigência não é tão grande, né? A gente pensa assim, cara, se passar de ano, né, meter uns 60 poltroninhas, tá beleza, eu tô no conforto do sofá, tô apertando o botão, se eu quiser fazer número 1 eu vou, se eu quiser fazer número 2 eu vou, e se eu quiser cozinhar ou pegar uma comida que chegou, tá maravilha. Quando a gente vai no cinema, eu acho que a expectativa naturalmente é maior, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, se bares, a gente tivesse apertado um botão no sofá, na Netflix, do conforto da nossa casa, gente, um filme de 1h30,
né? A gente sempre reclama, puta, filme agora tem que ter 2h40, o corte do diretor. Isso aqui tem 1h30. Trilha sonora bacaninha, bem resolvida e tal. Eu acho que a gente falaria aqui, ó, tá bacana, hein? É um A24 Matzah Mozzarella, como você falou aí, Cunha. Mas é legalzinho, pô, pra média dos streamings é melhor que Power, né, Miloca? É melhor que Old Guard, é melhor que uma série de coisas que tem por aí, né? Mas como é cinema, a gente espera um pouco mais de fato. Então eu acho que tem também a ver com essa estratégia de lançamento, né? Não tem feito tanta grana assim nas bilheterias. Será que não teria sido mais interessante um acordo de distribuição num serviço de streaming, por exemplo, Rafinha? Eu acho que sim, Sansa. Eu acho que sim. A gente poderia pensar, por exemplo, numa parceria com a MUBI, talvez, que tem um pouco mais de alinhamento de produções com a A24. Mas acho que aí fugiria um pouco do que eles querem fazer, né? Que foi o que a Lari disse aqui. Deixar novas oportunidades e o MUBI não deixa de ser um streaming, né? Então, acho que talvez esse não seja o papel da A24. Eu vejo a A24, Sansa, eu gosto muito daquela Fox Features, que é uma produtora super antiga já, deve ter uns 30 anos já, mas que quando chegou, eu lembro de associar diretamente, de ver aquele logo deles de entrada e lembrar de falar, pô, esse filme aqui deve ser bom. Esse filme deve ser bom. O Pianista, por exemplo, é deles. Lost in Translation também é deles, né? Vários filmes. Eternal Sunshine, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É deles também, porra. Vai fazer 20 anos esse filme daqui a pouco também. 21 Gramas com Champagne também é deles. Talvez a A24 siga um caminho meio Focus, assim, saca? Começou super autêntica, né? Não podemos dizer que esses super filmes fizeram uma super renda, O Pianista, 21 Gramas, mas que hoje os caras estão aí há 30 anos no mercado. E talvez a A24 siga nesse mesmo caminho, né? Eu espero que seja isso, né? Uma coisa interessante da A24 também, que outra produtora tem um perfil no Instagram dedicado somente aos pôsteres dos filmes, né? Tem uma galera que fica criando arte em cima de pôsteres que já existem, de cenas dos filmes. Então isso é muito inspirador, né? Existe a estratégia deles em redes sociais também é muito interessante, né? Então tem essa questão da compra aí, né? Isso aí vai acontecer em algum momento. A gente fala de capitalismo, tem que dar lucro, tem que funcionar, né? Não adianta, eles precisam ganhar um Oscar, né? Eles precisam ter força no Oscar, não adianta ter só filme bom se você não consegue fazer campanha, né? De onde é que vem esse dinheiro? Quem sabe esse ano a gente veja isso, né? Com tudo isso que está acontecendo aí, com esse grande filme aí de multiverso que a gente viu esse ano, talvez eles cheguem lá. Eu torço muito, mas ao mesmo tempo não torço. Porque o que vai acontecer depois de ganhar um Oscar, né? Ô Cunha, lembrando que alguns anos atrás a A24 ganhou um Oscar com Moonlight, né? Moonlight é uma produção A24. Exato. E eles levaram uma série de prêmios legais, inclusive, né, Rafinha? Você falou tanto do trilha sonora, fotografia, atuação, etc. Acho que Moonlight é um belíssimo exemplar da A24. Eu falo mais assim, de tanto filme bom, né, que perde na corrida e acaba às vezes nem sendo indicado, ou só um Oscar de fotografia, né, como na maioria dos casos. Você sabe que ele tinha estofo para estar lá como melhor filme, né, e como atores, enfim. E eles são muito mal representados nas indicações, né, geralmente. Não acho que vai acontecer esse ano, né? Muito bem, Pimpolhada. Vamos de notinhas aqui? Quero saber de 0 a 100, hein? Quantas poltronas amarelas ou neon vocês dão para Bares, que tá esperando todo mundo na sala de cinema? Vai lá, dona Lari. Eu vou dar 62 poltronas amarelas, porque acho que vale o play sim. E pra gente se questionar também qual é o preço que você tá disposto a pagar pra viralizar no TikTok. Olha, gente, conversando aqui, eu fui obrigado a mudar minha nota, né? De fato, o filme cresce, né? Como a gente vai falando, né? Não tem jeito. Eu vou com 60 poltronas aqui e certamente vale o play, né? Não por ser um A24, mas pelo que a Lari acabou de falar aqui. Olha, gente, eu acho que um filme, ele não é apenas a realização, mas ele também passa pelas intenções, sabe? Dos criadores. Eu acho as intenções de Bares muito boas, melhores do que o resultado final, mas ainda assim é um filme que me entreteve, 1h30, passa legal. Eu acho que a nossa nota seria menos carrancuda se ele tivesse no serviço de streaming. Eu vou deixar o Bares ou B3, que o Rafinha fala, com 75 poltronas amarelas. Cara, eu fiquei um pouco como Cunha. Eu mudei minha nota do começo pro fim aqui do episódio por toda essa discussão que ela gera. E eu acho
muito legal justamente por isso. Eu ia dar um 58 sofrido, assim, pelas risadas e tal, mas acho que a discussão é muito maior, porque ela envolve um contexto muito mais complexo do que só 1h30 de filme. Aliás, excelente duração, se vocês puderem manter isso, mantenham. Então eu vou dar aqui 70 poltroninhas amarelas para BBB. Com essas notas finais aqui, ficamos com a média de 67 poltronas amarelas para Bares, Casói. E é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com o cachorro ou zapeando pelos serviços de streaming, salas de cinema ou TikTok em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, queridos? Obrigada, gente. Amei nossa conversa. Um beijão e até a próxima. Valeu, meus queridos. Até a próxima e cuidado com as dancinhas aí do TikTok, hein? Obrigado, queridos. Até a próxima. Um beijo. Tchau. E, por favor, parem com as dancinhas do TikTok. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende o telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!